Oi pessoal, bem-vindos à segunda edição do podcast Tomei um Susto. Dessa vez eu vou falar sobre um filme que tá lançando essa semana, Eles Vão Te Matar. Mas antes eu tenho que admitir uma coisa pra vocês, que na semana passada, na primeira edição do podcast, eu comecei aqui falando do fato de que eu tinha apressado as coisas pra criar o podcast, de como foi mais ou menos o meu pensamento, para elaborar tudo, para formalizar esse podcast, para criar as artes. Mas teve um ponto que eu esqueci de mencionar nessa primeira edição aí do podcast, de falar para vocês, que teve uma coisa fundamental, um evento fundamental que me fez apressar as coisas. E esse evento se chama Lollapalooza Brasil. Eu tive que gravar a primeira edição do podcast antes que eu fosse pro Lollapalooza, porque eu ia passar o sábado e o domingo lá no evento. Então, como o filme que eu queria falar, que era Casamento Sangrento 2, Casamento Sangrento a Viúva, tinha estreado na quinta-feira, eu precisava falar desse filme antes que eu fosse pro Lollapalooza, porque senão eu iria pra lá, eu ia voltar de lá extremamente cansado, eu não ia gravar nada, e aí quando eu voltasse na segunda-feira, na terça-feira, eu já não ia ter forças mais pra gravar, e também todas as ideias que eu tinha pra falar sobre o filme já estariam meio que ultrapassadas, porque os comentários sobre os filmes que são lançados começam a partir da quinta-feira, vão na sexta, sábado, domingo, quando chega na segunda, terça-feira já é notícia velha. Então eu queria curtir muito o Lollapalooza e então por isso que eu lancei a primeira edição do podcast logo na sexta, antes de ir para esse evento canônico aí de quem gosta de música alternativa, música indie, música pop, enfim. Eu queria muito ver a Chappell Roan e também a Lorde, que foram headliners aí do sábado e do domingo. Eu não me arrependo, eu amei o show delas duas, apesar da Chappell Roan ter matado a criança, supostamente, mas eu gostei muito do show delas e ter ido para esse evento me fez ter ainda mais certeza de que para você curtir um festival como o Lollapalooza, você tem que realmente gostar dos artistas, porque você passa um super, ultra, mega perrengue por ali, principalmente para quem já tem mais de 30 anos como eu, e para um evento desse já começa a ser um pavor na ida mesmo, para se deslocar. Porque quando você chega lá, você já se sente cansado para enfrentar toda a maratona que é de você curtir o seu artista favorito. Então, na minha cabeça, você realmente tem que gostar, você tem que realmente querer ver aquele artista para você passar por tudo que você passa para poder assistir, e depois ainda tem a volta do festival, que é uma via sacra, Você não sabe que horas você vai chegar em casa, como você vai chegar em casa, quantas pessoas você vai ter que pisar pelo caminho para poder chegar ali na sua estação de metrô ou no Uber que você quer pegar. Mas o grande assunto aqui desse podcast é o filme Eles Vão Te Matar, que é dirigido por um cara chamado Kirill Solokov, que é tido como o jovem Tarantino ou o Tarantino russo, porque ele já fez 2 filmes que tem uma ação muito estilizada, aquele estilo sangrento que o Quentin Tarantino também tem nos filmes dele, um certo humor meio sombrio e sangrento, e também tem aquele estilo de contar histórias que basicamente é uma narrativa que é quebrada, Ela não é contada com começo, meio e fim. Às vezes começa pelo meio, às vezes começa pelo fim, que é o estilo do Quentin Tarantino que consagrou ele, e esse filme aqui adota todos esses elementos com o novo diretor aí, Kirill Solokov, que claramente se inspira no trabalho do Quentin Tarantino. Mas um dos melhores elementos desse filme que eu fui assistir na pré-estreia, que foi organizada em São Paulo, foi perceber que os efeitos práticos foram utilizados ali em 80%, 70% das cenas de ação, das cenas de luta. É um componente que está em falta em Hollywood hoje em dia, É um componente que você não vê muito aí em filmes de grande orçamento como esse. E quando eu fui pesquisar sobre o filme, eu percebi que basicamente esse aqui era um ponto fortíssimo desde a concepção dessa história. Mas antes eu vou falar aqui a história do filme pra vocês, Que é sobre uma mulher chamada Asia Reeves, que ela tem um passado aí que é violento, que teve uma família muito desajustada, e ela vai parar num hotel para trabalhar como camareira, como empregada, em um hotel que ela não sabe nada, basicamente ali o que rola lá dentro, mas ela sabe que é um hotel de gente rica, e no meio da noite do primeiro dia de trabalho dela, ela é atacada por um grupo e ela percebe que na verdade ela vai ser sacrifício para um ritual satânico que vai acontecer dentro daquele hotel. A protagonista do filme é a Zazie Beetz, que é uma atriz que já fez aí alguns filmes de terror, uns filmes de ação, e ela tá extremamente
perfeita nesse papel. Eu fiquei impressionado com a fisicalidade que ela entrega pro papel, mas também para as expressões dela, pelo fato dela parecer raivosa, obstinada, emocionada ao longo do filme, e isso passar uma realidade pra gente. É uma atriz realmente que tá no seu auge aqui nesse filme, e eu super consigo ela ver muito mais agora como uma estrela de ação. Mas voltando a falar dos efeitos práticos do filme, nessa história aqui, a gente acompanha essa personagem principal, interpretada pela Zazie Beetz, cortando as pessoas, cortando cabeça, cortando perna, cortando braço. Ela luta com a galera, vai espirrando sangue do nariz das pessoas, ela taca fogo em alguns também. E várias dessas coisas aí que eu contei, claramente são feitas com efeitos práticos, que foi algo que a própria atriz protagonista, Zazie Beetz, requisitou para o diretor, o Kirill Solokov. Quando chegaram para ela para falar do papel e decidir se ela seria a protagonista de fato do filme, ela disse que ela não estava interessada em um filme que fosse trabalhar somente com fundo verde, somente com CGI, que ela queria trabalhar com efeitos práticos, que ela acha que isso dá mais realidade para o filme. E ela falou isso para a pessoa certa, né? Que foi o diretor Kirill Solokov, que ele queria fazer justamente isso. Ele conta que também esses elementos dão mais realidade para o filme, dão mais veracidade para a ação que a gente está assistindo, então ele também queria colocar efeitos práticos nessa história. Mas isso tudo só deu certo de fato porque quem é o produtor dessa história é o Andy Muschietti, que é o diretor de It Parte 1 e It Parte 2 e que criou agora, né, recentemente, a série It Bem-vindos a Derry, e ele criou uma produtora chamada Noturna, e para ser o primeiro filme dele, ele selecionou essa história aqui de Eles Vão Te Matar, e ele especificamente tinha na cabeça dele também essa ideia de ser um filme que tivesse efeitos práticos, porque de acordo com ele, nos anos 80, vários dos filmes que ele ama, que ele gosta muito, são filmes que utilizam esse elemento, né, essa fisicalidade material dos efeitos práticos nos filmes. Então ele também queria produzir um filme que investisse nisso. E só para você aí que está me vendo e ouvindo falar de efeitos práticos, o que é isso? Efeitos práticos basicamente é a forma material de fazer efeitos visuais. Então digamos que a personagem do filme corta a cabeça de uma pessoa. Esse sangue pode ser feito com efeitos visuais de computador, né? Pode ser criado por computador, mas os realizadores dos filmes às vezes preferem fazer isso realmente esguichando um sangue ali feito de forma falsa, um sangue ali com corante, né? Com água, corante, outros materiais. Então isso é efeitos práticos, né? É você ignorar os efeitos pelo computador e fazer uma coisa na realidade material. E para você ter uma noção dos detalhes que existe aqui nessa história, a Zazie Beetz deu uma entrevista dizendo que para fazer com que eles não errassem todos os respingos de sangue que existem na roupa dela, eles simplesmente tinham uma equipe que fotografava a roupa dela para ver onde estava cada ponto de sangue, para que eles não errassem na continuidade do filme. De acordo com ela, Eles Vão Te Matar foi todo filmado fora de ordem, o que não é algo incomum em Hollywood. Muitos filmes são feitos assim, né? Não é uma história que começa do início e vai até o final, gravado dessa forma, como se vê no script. Na verdade, eles vão gravando várias cenas de acordo com a ordem que o diretor preferir, que a locação puder. Então esse filme foi filmado fora de ordem, então eles precisavam espalhar o sangue no corpo da protagonista, na cara, no braço, na perna dela, da mesma forma que foi gravado anteriormente. E isso é um belo trabalho, né? Principalmente para o continuista, que tem que ficar vendo como é que estavam as coisas nas cenas anteriores gravadas, para depois, quando for filmar a próxima sequência, tudo tá igualzinho. E a Zazie Beetz disse isso, né? Que tinha uma equipe simplesmente prestando atenção em cada gotinha de sangue que tinha no corpo dela, que eles tinham uma preocupação extrema com isso. E eu fico muito satisfeito que existem equipes de filmes preocupadas com esse tipo de detalhe, porque tem filmes que são lançados hoje em dia que malmente terminam os efeitos feitos por computador, né? Os efeitos especiais, como por exemplo o último Jurassic Park, que eu até esqueci qual é o nome, eu acho que é Jurassic Park Renascimento, eu não tenho certeza, eu não gostei muito do filme. Mas basicamente é o filme estrelado pela Scarlett Johansson, né, recente, ano passado, que ganhou muita bilheteria, foi um verdadeiro sucesso aí, ganhou muito dinheiro, mas é um filme que eu achei medíocre, que eu simplesmente prefiro ignorar, que ele tá dentro ali do panteão do Jurassic Park. O primeiro e o segundo filme eu amo de paixão, mas esse filme aí, que eu acho que é o sétimo filme da franquia, ou o sexto, eu não gostei muito não, eu achei que tem uma qualidade muito fraca, e você percebe isso inclusive nos efeitos visuais do filme,
que são horrendos e que inclusive concorreram ao Oscar, o que eu acho uma verdadeira cachorrada isso ter acontecido, porque esses efeitos de computador que a gente vê nesse Jurassic Park, estrelado pela Scarlett Johansson, são simplesmente abomináveis, são muito ruins. Você percebe que não teve esforço, não teve esmero. Na verdade, eu acho que não deram tempo para as pessoas que trabalham com os efeitos especiais de desenvolverem aqueles efeitos direito, né? Eles lançaram da forma que estava mesmo e acabou. Então, o visual em Eles Vão Te Matar é algo muito importante. A coreografia das lutas da personagem principal também é algo que me deixou, assim, completamente hipnotizado, porque é tudo muito bem feito desde a primeira luta. A primeira batalha que essa personagem enfrenta é justamente no quarto dela, quando umas pessoas invadem lá para tentar matar ela, e ela simplesmente sai detonando todo mundo, dando porrada, atirando nas pessoas, e as lutas que a gente vê já nesse momento aí já são incríveis. E aí você percebe já desde essa cena que o fato do diretor do filme, o Kirill Solokov, ter essa alcunha aí de jovem Tarantino é realmente algo que é apropriado, que se encaixa com ele, porque tem tudo a ver com o estilo do Quentin Tarantino, porque esse filme lembra bastante Kill Bill. Eu inclusive saí com isso na minha cabeça do cinema, que é que esse filme aqui parece um Kill Bill para a nova geração. Mas você também percebe as influências de um outro diretor que também adora trabalhar com efeitos práticos, que é o Sam Raimi. Então, definitivamente, esse cara, o Kirill Solokov, ele se inspira em diretores que eu gosto muito, e eu vou ficar observando esse cara muito proximamente, porque eu gostei muito de Eles Vão Te Matar, gostei de todos esses elementos aí que eu falei, e gostei do fato desse diretor adotar esse estilo aí de misturar horror com sangue, com satanismo, com uma violência desmedida, exagerada. E outra coisa que eu tenho que mencionar aqui é que eu participei de uma experiência da Warner Bros. Que é feita no Edifício Rolim, que é um ponto aqui da cidade de São Paulo, que está utilizando um espaço, que é um prédio, né, o Edifício Rolim, que tem 12 andares e que tem supostamente uma história fantasmagórica por trás dele. É um prédio que foi erguido nos anos 20, e a experiência do Edifício Rolim vai até o 6º ou 7º andar, não tenho muita certeza, mas você passa por alguns desafios, né, sombrios e fantasmagóricos lá dentro. Você tem que correr de algumas pessoas, né, tem uns atores lá que estão te dando susto. É uma experiência bem legal. Eu estava curioso de conhecer o Edifício Rolim, eu não conhecia. E lá você tem a chance de participar de um teatro imersivo e também de participar de um escape room. Você dá uma olhada lá no site que você consegue ver, né, muito bem qual é a experiência que você quer ter. Mas essa que eu fui foi uma experiência personalizada do filme Eles Vão Te Matar, e foi bem legal porque eles modificaram a história que eles já têm, né, que eles já botam as pessoas ali para participar, só que adaptaram para o estilo do filme, né, com personagens e pessoas que a gente vê no filme. Então eu achei isso muito legal. Eu achei essa forma de divulgação da Warner sobre o filme muito criativa, e os atores que trabalham lá no Edifício Rolim são bastante talentosos. Quando você termina a experiência, você inclusive pode comer e beber num bar que tem lá no 6º ou 7º andar, não tenho certeza, mas é num desses andares. E aí você come uns quitutes, tem drinks, tem cerveja, né? Tem pizza, enfim. É um lugar muito bacana, e eu acho que parece o lugar perfeito para promover filmes de terror. Não é à toa que vários filmes de terror recentes que foram lançados, né, tiveram pelo menos alguma coisinha, algum evento feito nesse Edifício Rolim, que fica ali na Praça da Sé, em São Paulo. Mas algo curioso que eu tenho que mencionar sobre o lançamento desse filme é de que Casamento Sangrento, o filme que eu falei na edição passada, ele seria lançado no mesmo dia de Eles Vão Te Matar, que é dia 26 de março. Isso não aconteceu por quê? Porque ambos têm histórias parecidas, né? São mulheres fugindo de grupos satânicos. Então, por causa disso, Casamento Sangrento foi adiantado uma semana, e agora, uma semana depois, chega Eles Vão Te Matar nos cinemas, que tem aí essas similaridades. E agora eu vou falar de um outro filme que também apresenta uma certa similaridade aí. Bom, a segunda obra que eu vou falar aqui também envolve mulheres lutando, tentando sobreviver, mulheres que estão presas em um lugar isolado e que precisam escapar dali porque tem um grupo de homens perigosos indo atrás delas. E esse filme é Lindas e Letais, que acabou de chegar no Prime Video, né? Chegou essa semana, na quarta-feira. E é uma espécie de John Wick misturado com Sucker Punch, com toques ali de Casamento Sangrento, toques de Eles Vão Te Matar. Porque tá tudo ali nessa seara de mulheres lutando com homens, mulheres tentando sobreviver, mulheres em situação de sangue, violência e porradaria. Na história de Lindas e Letais, a gente acompanha um grupo de bailarinas que viaja para Budapeste para participar de uma competição de balé. Só que no meio do caminho elas acabam indo parar numa espécie de nightclub, um hotel, não fica muito claro no filme,
que é controlado por uma gerente interpretada pela Uma Thurman. E ali naquele espaço elas começam a ser atacadas por um grupo de pessoas que mantém elas presas ali dentro e elas precisam sobreviver. Mas como é que elas vão sobreviver? Como é que elas vão lutar com esse grupo de pessoas? Elas simplesmente vão utilizar o balé, né, que é a maior habilidade delas, para tornar aquilo uma forma de lutar com aquelas pessoas. Então, na hora que elas começam a revidar, né, os caras começam a lutar com eles, elas começam a utilizar passos de balé, uma delas coloca uma navalha ali no pé e começa a fazer os pliés e os golpes de dança e cortar o pescoço dos caras, enfim. É uma doidice total, uma doidice extrema, que eu acho que a trama não conseguiu dosar muito bem. Algumas coisas ficaram num tom lá e outras coisas ficaram num tom cá. Eu senti que o filme começa um pouco fincado demais na realidade. Ele apresenta os personagens de uma forma que eu achei um pouquinho pobre, né? Algumas personagens são apresentadas como estereótipos, elas não são desenvolvidas. A personagem principal é feita por aquela menina dos clipes da Cia, que é a Maddie Ziegler, que já fez vários clipes da Cia, que é tida como alter ego da Cia, na verdade, né? Nesses clipes que ela estrelou. E é uma menina muito talentosa, né? Todo mundo viu em todos esses videoclipes o quanto ela dança. E aqui nesse filme ela novamente está dançando muito bem e fazendo uma protagonista de uma forma ali no campo da atuação que eu considero mediano. Ela não é tão boa assim em entregar expressões mais complexas, mas na parte da dança essa menina é um arraso, ela dá um show, ela realmente consegue se mostrar líder nesses momentos aí que ela tá dançando. Mas esse aqui de fato é aquele tipo de filme que você pode assistir com o celular na mão, sabe? Porque ele não tem uma trama muito complexa, é uma história um pouco bagunçada, é uma história um pouco exagerada e excêntrica, mas ela não exige muito da sua atenção. E tem algumas coisas ali que não fazem sentido, mas você ignora porque a história realmente parece não ligar para aqueles pontos que não fazem sentido. E tem uma vilã que é meio doidinha, que é meio divertida, que consegue ser um pouquinho elevada porque é a Uma Thurman que está fazendo, mas no geral os personagens ali estão no nível de profundidade de um pires. Porém, eu acho fundamental essa instituição aí de filmes de mulheres para mulheres com protagonistas fortes, principalmente protagonistas jovens, né, que é o caso desse filme, que é todo estrelado por mulheres que estão ali na casa dos 18 a 25, 26 anos. E eu acho legal que existam filmes de ação, filmes violentos, filmes de thriller de sobrevivência como esses aqui, né, estrelado por jovens mulheres. E eu acho que é uma diversão, assim, para você reunir os amigos e assistir numa sexta-feira, sabe? Enfim, eu acho legal, eu acho bacana que esse tipo de filme exista, né? Que esse tipo de entretenimento esteja aí disponível, mesmo que seja num catálogo de streaming. Ah, aliás, o filme está disponível lá no Prime Video, né? Se você é assinante do Prime Video, se você tem essa plataforma, você pode assistir lá no Prime Video. E agora indo para a terceira e última obra que eu quero mencionar aqui, é de uma série que estreou hoje, chamada Algo Horrível Vai Acontecer. É uma nova produção da Netflix de 8 episódios, que é produzida pelos irmãos Duffer, que são os mesmos criadores de Stranger Things. Eu dei uma pesquisada sobre essa série antes de assistir ela e descobri que eles estavam caçando projetos para produzir, para enfiar no catálogo da Netflix, né, para poder estender a carreiras deles como produtores, e eles escolheram esse script de uma roteirista mais ou menos iniciante, que se chama Haley Z. Boston. Ela não tem muitos créditos, mas eles resolveram apostar nela, e ela veio aí com o conceito de transformar esse evento que é muito fundamental na vida das pessoas, né, que é o casamento, em algo que seja exasperante, algo ansioso. A ideia dela era justamente transformar esse momento feliz, pegar alguns detalhes que causam ansiedade na gente e colocar aquilo na máxima potência. A história dessa série acompanha uma mulher chamada Rachel, que é interpretada pela Camila Morrone, que ela vai se casar com um cara chamado Nicholas, que é interpretado pelo Adam DeMarco. Ela viaja para uma cabana onde a família do Nicholas mora, que é uma cabana que é um pouco isolada, uma cabana de verão, mas que no momento da história que a gente está acompanhando, está no meio do inverno. Só que a reviravolta da história é de que a família do Nicholas não conhece a Rachel, então ela vai conhecer a família dele somente 4 dias antes do casamento. E essa família dele, olha, é uma família que me deu nos nervos nos primeiros episódios. Eu tava com raiva de acompanhar eles, porque eles meio que são passivos agressivos, eles maltratam a Rachel em pequenas atitudes do dia a dia. E ali nos primeiros 3 episódios eu já tava ficando irritado, porque a Rachel, ela meio que tem que fazer a política da boa vizinhança com eles, né? Tem que tratar eles bem, por mais que eles estão tratando ela mal. Então eu já tava ficando incomodado com a situação de ver uma personagem, né? Coitada, uma personagem que é boa, né? Que ela é bem desenvolvida e ela é boazinha, sendo ali maltratada diariamente por aqueles
filhos da puta safados que estavam só querendo mandar indireta pra ela. Mas é obviamente que isso faz parte de toda a ansiedade que a história quer te causar, né? Que é esse fato aí de que pouco a pouco ela começa a duvidar se ela realmente quer casar, se ela quer realmente fazer parte daquela família. Entram outros elementos na história, mas o que basicamente essa narrativa quer dizer pra gente é isso, né? Que quando você começa a ter dúvida das coisas, cada coisinha do seu dia a dia, do seu cotidiano, começa a te mostrar que talvez você não devesse fazer aquilo. No caso dela, né, é se casar. Então tem vezes que o personagem fala uma coisa que tem um duplo sentido, ela não sabe como ela absorve aquilo, tem outra vez que ela tá vendo alguma coisa ali que parece que tá dando algum sinal pra ela, ela observa alguma coisa na parede, no teto, que também parece que tá dizendo alguma coisa pra ela. É uma história que trabalha bastante com sugestões, com coisas abstratas, nem tudo aqui nessa história é explicado. Inclusive, esse é um elemento que eu gostei bastante, né? Que é essa não explicação de algumas simbologias, de algumas metáforas. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que a trama perdeu tempo, entre aspas, com algumas coisas que poderiam ter sido menos enfatizadas. Mas não tenha dúvidas de que você vai ter um deleite visual com essa trama, né? Que ela é muito bem arranjada, muito bem executada na estética de como os personagens são filmados, de como você conhece a casa desses personagens. O horror atmosférico dessa história é muito bem repassado. Eu gostei muito dos ângulos que a história é filmada, de como eles posicionam a Rachel frente ao perigo, as reações que ela tem quando ela vê alguma coisa que é absurda na frente dela. Enfim, é aquela trama que você vê que teve muito esforço nesse quesito visual. O roteiro é muito interessante, muito bem feito, muito intrigante, mas de fato o que mais chama atenção aqui nessa história é a estética das coisas. Tem momentos ali que você percebe que a casa é muito escura, sim. Tem momentos ali que eu fiquei pensando, por que essa casa é tão escura? Por que tá tudo tão preto? Mas ao mesmo tempo eu sinto que isso é como se fosse uma escolha, uma aposta estética da história. E eu já estava acostumado quando estava chegando ali nos episódios finais. Eu sinto que é o tipo de trama que vai dividir as pessoas pelo fato de ter 8 capítulos, né? E isso já ser considerado muito hoje em dia, porque muita gente já acha que 8 capítulos já é muito para uma minissérie. Eu já acho que nesse tempo de duração a série já não vai ser de bom grado para algumas pessoas, principalmente porque não se tem resposta de muitos elementos que a gente vê nessa trama. Então algo horrível vai acontecer. Para mim é aquele tipo de produção que muita gente vai conseguir comentar, né? Vai explorar as metáforas, as simbologias, mas ao mesmo tempo muita gente não vai gostar porque tem essas metáforas e simbologias. E é isso, galera. Essa foi a segunda edição do podcast Tomei um Susto. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto na semana que vem comentando sobre outras obras, sobre mais filmes e séries que eu acho interessante, que eu assisti ao longo da semana, e eu espero que vocês tenham curtido essa segunda edição. Eu ainda estou começando, mas ainda tenho muita coisa para falar, muita coisa a explorar e muita coisa a melhorar aqui também. Então, se você tem algum comentário construtivo para esse podcast, pode colocar aí durante os comentários do YouTube ou também os comentários do Spotify. Eu vou ler tudo, eu estou aceitando críticas construtivas aqui para mim e também sugestões de pautas, sugestões de tema, enfim, filmes que vocês acham que eu deveria falar, talvez, né? Ou filmes que eu posso falar nas outras redes, né? No TikTok ou no Instagram. Então eu espero vocês na terceira edição do podcast Tomei um Susto e até o próximo susto. Tchau, galera!